Vamos dar continuidade aos estudos bíblicos, estudos da Palavra de Deus. Estamos trabalhando com discipulado, com ensino, e vamos então continuar a leitura de Tito. Vamos iniciar desta vez no capítulo 1 de Tito, versículos de 1 a 16, onde nós encontramos assim escrito na Palavra de Deus: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Nós temos aqui em Tito uma série de instruções que são dados em diversos momentos na Palavra de Deus, no Novo Testamento, que são as listas de escolha, de seleção de diáconos, de presbíteros e outros cargos que nós encontramos aqui na instituição da igreja, na organização realizada pelo apóstolo Paulo. Nós vemos que a palavra de Deus nos ensina a
nos preparar para o juízo final, para a sentença final. Nosso estudo, a nossa leitura vai estar sempre nos mostrando essas etapas, tanto na ministração das epístolas, da pregação, no Apocalipse, vão nos mostrar essa sequência de entrada na graça, recebimento da graça salvadora. A salvação vem pela graça. A fé é o meio que nos leva a receber a graça. Recebemos pela fé. A graça, ela opera. A graça nos traz todos os dons do Espírito Santo. A graça nos dá o poder para ser salvos. Salvo significa andar na presença de Deus, agradar a Deus. Salvo significa ser um escolhido de Deus. Por isso, já que em Tito, Paulo está se dirigindo como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, ele está se dirigindo àqueles que, segundo a fé dos eleitos de Deus. Estes eleitos de Deus são aqueles que Deus escolhe para o reino. São aqueles que estão inscritos, com o seu nome escrito no livro da vida, estão inscritos nos céus. E somos então inscritos através da fé, iniciando pela fé. O primeiro passo é a fé. Somos salvos, somos eleitos, somos inscritos no céu. Quando a graça de Deus vem habitar em nós, é pela graça que somos salvos. A graça é todo o conteúdo que Deus tem para nós. Se Deus tem alegria, é pela graça. Se Deus tem paz para nos dar, quando Jesus diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque só Jesus nos dá a graça salvadora. Quando a palavra de Deus diz que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, é essa graça que nos proporciona sermos batizados com o Espírito Santo, revestidos de poder, termos a unção do Espírito e os dons espirituais. A graça, ela é superabundante. Nela está contida toda a ação de Deus, todo o poder de Deus, o mover de Deus. É um grande pacote, é um grande presente de Deus, a graça. Ela é superabundante, ela é rica, ela é poderosa, extremamente poderosa. Ela traz tudo o que Deus tem para nos dar. Vem, quando você crê, você recebe, pela fé. Crê e recebi. E estou cheio da plenitude de Deus, que está resumida nesta palavra. Este pacote vem com o nome, com o título, a graça de Deus derramada. Está tudo, a unção de Deus, como temos aqui falado, o poder de Deus, tudo que Deus tem para nos dar, Deus nos dá pela graça. Então estes são os escolhidos de Deus, os que já pela fé receberam a graça. O escolhido de Deus é aquele que já pela fé recebeu a graça. E no meio da graça, junto com a graça, vem tudo de Deus, vem a unção de Deus. E Paulo então continua aqui dizendo para Tito, ainda no primeiro versículo, diz assim, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Então a graça é a graça também que nos ensina, salva, dá poder e também nos ensina, nos traz para o conhecimento, como Paulo está dizendo, conhecimento da verdade. Nós que antigamente não éramos povo de Deus, não fomos criados, não fomos circuncidados para sermos criados desde da primeira infância, quando ainda criancinhas, nenéns, recém-nascidos, o povo de Israel já é circuncidado e já começa a ter a sua entrada no meio do povo, no meio dos santos, povo de Deus, povo de Israel, povo escolhido, povo da promessa. Então eles vão andar como escolhido de Deus, com toda a graça e todo o conhecimento. Desde pequeno já começam a aprender as sagradas escrituras, a lei de Deus, a Torá, a palavra de Deus. Nós entramos pela graça
Pela fé recebemos a graça, a porta nos é aberta e nós, junto com os judeus, somos feitos um só povo. Povo santo, povo escolhido, povo de Deus, o povo da graça de Deus. Como também os judeus são, o povo da salvação de Deus pela graça. E o judeu então começa a estudar, a ler, aprende a ler na Torá, sendo ali consagrado após a infância, entrando na adolescência, já aos seus 13 anos de idade. Nós, gentios, nós somos consagrados ao sermos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado para que fosse feito um só povo, agora com um só entendimento, um estudo, um conhecimento da glória de Deus, da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, da vontade de Deus. E para que nós possamos obedecer, praticar, viver essa palavra, ser povo santo, escolhido de Deus, nós temos que ser batizados com o Espírito Santo para termos o conhecimento e podermos praticar o que conhecemos, que o Espírito Santo vai nos ensinando, o Espírito Santo vai harmonizando os fundamentos dos profetas, dos apóstolos, tudo interligado em Cristo. Cristo veio trazer essa união do entendimento, até mesmo pelo batismo com o Espírito Santo, pelo seu modelo de vida, o seu exemplo. Ele é o modelo do judeu, Jesus como judeu, trazendo a salvação que vem dos judeus. Ele une no seu corpo, ele faz a paz, ele paga pela divisão, pelos muros, pelas barreiras, pelos enganos, pelas ortodoxias, pelas falsas doutrinas, pelas mentiras de homens mal intencionados. Jesus destrói, então, toda a barreira denominacional, interpretativa, teológica, de estudos de Deus a partir do homem, da mente humana. Jesus destrói e faz a união do conhecimento. Agora nós podemos abrir a palavra, ler de Gênesis a Apocalipse sem pular nenhum texto. Nós aqui iremos fazer um estudo bíblico, estamos já a caminho, estamos já realizando há algum tempo, sem pular, sem fugir de nenhuma parte, nenhum versículo. Nós vamos sempre explicar por que este versículo, por que deve ser praticado, por que está na lei e hoje no Brasil, no mundo ocidental, pela nossa justiça, pelo nosso direito, nós já não praticamos este ou aquele versículo, aquela prática judaica, por exemplo, de se cortar um membro do criminoso, que em muitos países orientais ainda existe essa lei, essa prática, mas nós vamos mostrar que aqui no Brasil não é permitido e que sempre que a lei do país, essa lei escrita, essa lei que está no Código, que está na Constituição Federal, sempre que ela disser o que nós não podemos fazer, nós iremos obedecer à lei do nosso país com a consciência tranquila. Mas tem que ser verdade, tem que realmente estar ali registrado. Senão, se a palavra de Deus está dizendo, nos ensinando a fazer, a obedecer a Deus, a vontade de Deus, e não há nenhuma lei escrita que você possa apresentar, dizendo que no seu país isso está proibido, você deve praticar, você deverá obedecer a Deus, deverá servir a Deus com integridade. Então, este conhecimento da verdade vem pelo Espírito Santo, que nos dá essa possibilidade de harmonizar de Gênesis a Apocalipse, falando a verdade, o porquê, como devemos viver. Devemos ver nesse período que antecede ao juízo final, estabelecido por Deus, o momento da sentença. Você tem que viver de uma forma que agrada a Deus, você tem que obedecer a Deus. Você precisa conhecer e obedecer. Para conhecer, você não vai começar a ler Gênesis e Apocalipse e tentar decorar. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir guardar. Você não vai conseguir se lembrar. Porém, o Espírito Santo nos é dado para nos fazer lembrar, para nos ensinar, para dizer que há este texto, que Deus quer assim, que Deus espera que nós vivamos desta forma, e Ele nos dá o entendimento e o poder para viver. Nos ensina como praticar. É através da obra do Espírito Santo. Por isso Paulo aqui está dizendo a Tito
que os eleitos de Deus têm fé e têm obras. Os eleitos de Deus são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, nem das obras, vem de Deus, e nos são dados os dons da graça, os efeitos da graça, o conteúdo da graça se expressa em obras, em práticas. Isso é uma coisa natural, isso é uma coisa óbvia para o homem, para a mulher. Para que a gente possa viver nessa terra, nós vamos nos expressar em obras. Palavras são obras, atitudes, ações, reações, o que fazemos. Nossos sonhos se concretizam, são realmente realizados pelas obras, pelo que é concreto, pelo que é vivo, pelo que é notório, pelo que é manifesto. O que há dentro de você, a fé que você tem, ela precisa se manifestar em obras, ela irá se manifestar em obras. É o que a palavra de Deus nos ensina. E nós não iremos fugir desta prática, porque é necessário que nós temos esta conduta, nós tenhamos esta conduta até a chegada do juízo final, até o trono de Deus estar frente a frente com cada um de nós e nós sermos cada um julgados pelo conteúdo, pela expressão, pelas suas obras. Versículo 2: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então a palavra de Deus nos diz: pela fé nós entramos na graça, nós somos salvos, pela graça sois salvos por meio da fé. A palavra de Deus também nos diz que em esperança nós somos salvos. Porque esta palavra, quando ela projeta um tempo a se cumprir, que terminará diante do trono, nós temos aqui uma esperança de salvação, esperança na promessa. Ela chegará, um dia ela chegará. Um dia nós iremos descansar das obras. Um dia terminará. Um dia reinaremos. Um dia receberemos o galardão. Um dia o tesouro que você tem acumulado lá no céu, você vai receber por herança. Acumulei esse tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não consome. Isso também nos fala de uma projeção, de uma esperança de que, praticando a palavra de Deus, obedecendo a Deus pelas obras que você realiza, você está acumulando tesouro no céu, justamente pela sua prática. Ela é que vai produzir o tesouro, conquistar, avançar, ganhar. Tudo são verbos que nos levam à ação, à prática, à vida cristã, à vida de obras. E Paulo então lembra a Tito que há uma esperança, vai chegar esse tempo. Nós vamos colher, plante, atue, trabalhe, produza, porque você vai receber o seu galardão. Paulo diz assim: a esperança da vida eterna, ela vai chegar, ela está chegando. É uma expectativa, é uma esperança. Viva, seja salvo, ande na salvação. Nesse tempo que você tem a viver aqui, na terra, neste mundo, viva nessa esperança, nessa expectativa. Vai chegar, está chegando, está mais próximo. Nessa manhã, nasceu o dia, está mais próximo. O dia da vitória em que virá meu Salvador, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo aquilo que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, porque o Senhor é quem nos dá a vitória. E Paulo está dizendo: Deus, a qual Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então nós vivemos realmente debaixo de uma promessa, caminhamos para a promessa, somos fortalecidos pela promessa, e Deus é fiel. E o Espírito Santo nos conduz nessa fé, nessa certeza. Deus é fiel, Ele vai cumprir, Ele prometeu. A palavra de Deus nos anuncia: viva como aquele que vai entrar
no reino de Deus, prepare-se para ter um encontro com Deus e ser sentenciado para viver eternamente. Paulo está dizendo a Tito, em esperança da vida eterna, do galardão da vida eterna. Versículo 3, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Este mandamento foi o encontro de Saulo de Tarso com Jesus, lá no caminho de Damasco, quando ele recebeu o mandamento do Senhor para que ele anunciasse a Cristo, o Messias, Salvador, o Rei de Israel, o Rei dos judeus, nosso Rei, o Rei do povo de Deus, Rei dos santos, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, a qual Paulo recebeu para que ele anunciasse a sua palavra. Foi manifesto, foi confiada a ele. É também por isso que nós aqui estamos, porque nós também recebemos um mandamento, um chamado de Deus e temos a força do Espírito Santo em nós para perseverar, para amar a Deus. Conhecemos a Deus com tal intimidade que Deus é realmente o mais amado do nosso coração. Ele é o amado da minha alma, a ponto de eu me alegrar mais em anunciar a palavra de Deus do que com qualquer outra coisa. Essa é a minha vida, essa é a minha alegria. O Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha salvação, o Senhor que se revelou a mim, ao qual eu conhecia, ao qual eu conheço e vivo com Ele, Ele é a minha força, Ele é a minha alegria. É isso que Paulo está dizendo para Tito, que foi confiada a ele. E Paulo está buscando discípulos que também possam receber este mesmo mandamento e que seja confiado a você, como a Tito, para que dê continuidade ao ministério da pregação da palavra, conforme Paulo recebeu, está aqui passando para Tito. Versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então nós já sabemos que lá diante do trono de Deus, na sentença de Deus, estará o Pai no seu trono, do Pai, o primeiro, estará o Filho, o Messias, o Salvador, ao seu lado, à sua direita, representando o elo de ligação entre os homens na terra e o Pai. Ele, Jesus, é o advogado, ele, Jesus, é o promotor, ele apresenta, ele confessa, ele testemunha sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Se você o negou, se você teve vergonha dele, se você tinha vergonha da palavra de Deus, se você tinha vergonha dos ministros de Deus, dos apóstolos, você tinha vergonha dos profetas, ou não, ou se no meio de um mundo mau, iníquo, de tanta vergonha, de tanta iniquidade, conforme se propaga, multiplica-se sobre a face da terra a iniquidade, e muitos praticam sem vergonha, sem se envergonhar do que estão fazendo, das suas atitudes, não se arrependem, não temem. Porém, quando alguém anuncia a palavra de Deus, alguns se envergonham de estarem se expondo, de estarem falando, como Paulo sofreu, foi perseguido até mesmo no meio de irmãs, de irmãos, de falsos amigos. Davi diz que sofreu a maior afronta dentro da sua própria casa, foi perseguido pelos seus. Jesus disse que os nossos maiores inimigos serão os da nossa própria casa. Os mais próximos se envergonham de que o evangelho seja pregado. E Jesus disse que é o plano de Deus, que pela loucura do evangelho, pela loucura da pregação, loucura para o mundo, loucura para o estilo sofisticado do mundo, pela forma como o mundo encara as coisas, colocar-se diante de uma câmera para anunciar a palavra
pode não ser o ideal de vida para o mundo. Pode parecer uma vergonha de tal simplicidade, de tal humildade. Mas é o poder de Deus, é a ação do Espírito de Deus, é através da palavra, da pregação. E quando Deus nos manda agir com humildade, assim como Jesus entrou em Jerusalém, assentado ali sobre uma mula, sobre um animal inferior, não sobre o grande cavalo dos grandes conquistadores, imperadores, mas sobre um burrinho de carga, é justamente para que as pessoas sejam confrontadas na sua mente com os seus princípios, para que realmente não tenham facilidade para entender a Deus, para que realmente sejam provados, para que a sua pseudo-fé seja confrontada. Eis aí o vosso Senhor, eis aí o vosso Salvador, assentado sobre uma mula, sobre um burro. Mas ali está a palavra de Deus. Não é pela aparência que nós vamos dizer que é o que não é, mas ele não é o rei, não aparenta ser o que eu espero, para que o meu orgulho seja satisfeito, meu interior que anseia por vanglória, meu interior avarento, meu interior que quer o poder do mundo, não aceita este rei. Eu quero um rei que me traga vantagens, que me ponha no pedestal, que me traga honra, riqueza pessoal. Então, nessa obra de Deus, o seu interior é descoberto por Deus. Por isso, Isaías anuncia que ele virá a nós sem aparência nem formosura, nada que se dê o valor rápido do mundo, ao qual o mundo espera para satisfazer os anseios carnais, terrenos, diabólicos. Não é isso que Deus coloca no seu ungido, no seu profeta. Jesus não veio dessa forma. Era alguém de quem as pessoas olham e viram o rosto. Esse aí não tem nada para nos oferecer. Ele não tem vantagens. Ele não tem cultura. Ele aparentemente ele não tem ciência. Aparentemente ele não sabe ganhar dinheiro. Ele não vai nos ajudar nas nossas finanças. Ele não vai me ajudar nos meus interesses. Então ele era rejeitado. Os homens desprezaram. Os poderosos, então, os que estavam em palácios, os que vestiam vestes reais, o rejeitaram, assim como foi também com João Batista, que foi mandado por Deus para o deserto, não para o palácio, não para a política, não para o poder, mas para o deserto, para salvar os humildes. Jesus, uma vez, disse assim: eu ensino este povo por parábolas, justamente para que esse povo não me entenda e não seja salvo, porque Deus dá preferência ao pobre e ao humilde, ao sincero, ao atento, aquele que olha para a sua palavra com determinação, com desejo forte, com humildade. Falando: Senhor, tu tens palavras de vida eterna, eu preciso entender. Senhor, me ajuda. Nessa hora, Deus derrama o Espírito Santo. Deus responde à oração daquele que clama, daquele que busca. Senhor, eu preciso entender essa palavra, mas eu não consigo, é muita coisa, são muitos termos, Senhor, mas eu quero, Senhor. É tudo que eu preciso, Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero Te ouvir, eu quero Te entender, Senhor. Senhor, me ajuda. E Deus diz: eu tenho, a ajuda está nas minhas mãos. Receba o dom do Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo e entenda. E a partir dali, ele começa a entender. Ele ouve, o Espírito Santo está habitando nele, começa a lhe dar o entendimento, fala com ele diretamente, interpreta, ensina, o grande ensinador, o grande consolador. Foi isso que Jesus disse. É isso que Deus quer para a sua vida. Ele começa a andar no prumo, começa a andar de acordo com a palavra de Deus. Agora, o desprezador, o que despreza, o que simplesmente diz: não é ciência, não é o que eu quero, não é o que eu estudei na faculdade, se afasta
vai para longe. O soberbo fica longe de Deus. O soberbo não senta, para e dá atenção, como fez Maria, ouvindo a Jesus atentamente. O soberbo vai cuidar dos seus afazeres, como Marta, e não perde tempo, segundo o seu conceito, não investe o seu tempo para ouvir ao Senhor a palavra de Deus, e por isso não ora, não sente nem que vale a pena orar para receber o entendimento. Mas eu contei aqui meu testemunho que quando eu fui convidado para pregar numa grande igreja pela primeira vez, eu parado na rua, no caminho, falei, Senhor, mas e se eu fosse pregar? Eu não vou pregar não, porque lá é muito grande, eu não tenho ainda nem um mês do Instituto Bíblico, onde eu estudava, eu não tenho condição de pregar nessa grande igreja, eu não tenho condição de preparar uma mensagem de meia hora, eu não tenho condições para falar. Eu vou voltar lá na casa do meu amigo e vou dizer que você não está sendo meu amigo, está me convidando muito cedo, quer me colocar numa situação difícil, quer arrumar um problema para mim. Mas de repente eu parei e fiz uma oração. Na minha mente falei, mas Senhor, e se eu fosse pregar, o que eu diria? No que eu fiz essa oração, Deus começou a me entregar a palavra, Deus começou a falar comigo, começou a vir a mensagem foi prosseguindo, eu fui ouvindo e de repente chegou em ponto em que a mensagem foi tão maravilhosa que eu comecei a chorar e não conseguia parar de chorar, as lágrimas rolavam, eu fui tocado e eu dei meia volta e disse, eu já tenho a palavra, eu não vou voltar lá atrás e dizer ao meu amigo para que convide outro para pregar. Deus acaba de me dar a palavra. Deus falou comigo. Quando eu cheguei no domingo à noite, só escolhi qual o versículo que eu usaria para aquela mensagem que Deus tinha me dado e comecei a repetir, sem nada escrito na minha frente, como estou falando aqui agora, apenas com a Bíblia aberta. Comecei a falar, a memória, todas as palavras funcionando, tudo voltando, e o Senhor me dando condição para pregar, para transmitir o que Ele tinha me dado. Quando eu cheguei justamente naquele ponto em que eu havia chorado copiosamente, lágrimas escorrendo pelo rosto, toda a igreja começou a chorar. Toda a igreja começou a glorificar a Deus, todos os presentes, ali cerca de umas 300 pessoas, chorando, glorificando. Eu parei de pregar por muito tempo, fiquei só ouvindo as pessoas chorando, as pessoas glorificando. E aqui do meu lado esquerdo havia um conjunto coral, e ali no meio deles alguém começou a profetizar, Deus falando comigo, meu servo, não temas, estou contigo, vou te dar a palavra, vou te usar, estou te chamando para este ministério. Então eu fiz o encerramento, fizemos ali uma chamada, à frente vieram muitas pessoas, ainda todos contritos, e nisso veio uma criança à frente, com os olhos vermelhos, com as lágrimas nos seus olhos. Ele me chamou, a criança me chamou, eu desci. O que foi? Ela olhou para mim, olhou para os meus olhos com aqueles olhos muito vermelhos. Disse, aquilo que você falou ali em cima me fez chorar, tá bem? Eu chorei. Amém, glória a Deus. Eu também havia chorado muito e toda a igreja chorou, mas foi muito edificante aquela criança com os olhos vermelhos. Deus fala, o Espírito Santo ensina aqueles que o buscam de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então tem que haver ação, tem que haver movimento. Ao ouvir a palavra de Deus, não endureçais o vosso coração como aqueles que presumem em si mesmos, que já sabem mais, que já estudaram mais. Eu acabei fazendo 3 faculdades, estou cursando a 4ª faculdade. Mesmo assim, eu digo que a palavra de Deus é superior a tudo.
O que Deus tem a dizer, a palavra de Deus, vale mais do que tudo que é ensinado pela ciência, pelas faculdades. Eu sou ali como o apóstolo Paulo, que de formação, de estudo, de conhecimento, falta, claro, muitas áreas, mas tenho um conhecimento de filosofia, de direito, de história, de letras, andei bastante pelas faculdades, pelas pós-graduações. Tenho este conhecimento, mas a palavra de Deus é superior. A sabedoria de Deus. E o dia que eu orei, falei, Senhor, eu posso, Senhor, entender a tua palavra. Eu vou pregar. Sou eu mesmo. O Senhor quer que eu pregue. O Senhor quer que eu ensine. E Deus me batizou com o Espírito Santo. Deus falou comigo. Agora vai, prega essa palavra. Minha palavra estará contigo para sempre. Eu estarei habitando em você e você vai levar a minha palavra. Cristo irá contigo. Levarei a Cristo comigo. Ele está em mim e a sua palavra. E exatamente a expressão de Deus, de Cristo em nós, é o que Paulo está dizendo aqui a Tito. É justamente a pregação, é pela pregação. O primeiro mover de Deus será pela pregação da palavra. Então é claro que nessa presença de Deus, que eu estou usando como exemplo a minha própria vida, o meu próprio testemunho, como Paulo está usando aqui para Tito, dizendo que recebeu de Deus este mandamento, esse chamado, essa convocação para a obra, e ele está aqui realizando a obra. Então esta convocação ela vai se expressar no ministério, na pregação, na execução, nas obras. Não poderia guardar para mim escondendo talento, escondendo debaixo da terra e ficando apenas entre mim e Deus. Mas eu preciso produzir, eu preciso exercitar, eu preciso trabalhar. Ai de mim se não pregar este evangelho. Ele está dentro de mim. Jesus, o verbo de Deus, o Logos de Deus, a palavra de Deus, ele está dentro de mim. E ele se expressa quando eu abro a minha boca e prego a palavra de Deus. Com alegria, a tempo, fora de tempo, com força, com unção, com o poder de Deus, com a sabedoria de Deus. Foi exatamente este o ministério de Paulo e que ele quer passar para Tito, seu filho na fé, para que Tito também receba este dom e as próximas gerações sejam também alimentadas por esta palavra. Por isso eu estou aqui para que você também receba esta palavra, para que você receba este dom, receba o dom do Espírito Santo. Cristo venha habitar em ti, que você possa também dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele me chamou, me vocacionou e está aqui neste momento em que nós falamos não por nós mesmos, mas aquele que habita em nós exerce essa ação com poder, com perseverança, este ministério que é um ministério da esperança da vida eterna até que o Senhor retorne para a glória de Deus. Versículo 5 diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, existe aqui uma necessidade de colocar ordem na casa de Deus, na obra de Deus, nessa terra, edificação aqui do reino de Deus, do controle de Deus, da soberania de Deus, que se exerce na casa de Deus, na igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o ponto de domínio do céu sobre a terra.
E esta igreja está sendo edificada, o Senhor está trabalhando, o Senhor está vocacionando, escolhendo, inscrevendo e chamando pessoas para esta obra. E Paulo recebeu essa incumbência de pregar o evangelho e ordenar, colocar em boa ordem as coisas que ainda restam. Precisa assim que tudo esteja em boa ordem. E ele então confia agora em Tito para dar continuidade ao seu ministério. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Então ele começa a falar sobre atitudes, inicialmente aqui do presbítero, a respeito da sua família, marido de uma mulher, e que tenha filhos fiéis. Esses filhos fiéis são filhos obedientes, filhos que honram o pai e a mãe, respeitam o pai, respeitam a mãe, não são acusados de dissolução, de confusão, não transtornam o lugar onde vivem, mas são equilibrados, são obedientes. Versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Nós vamos aprender que o despenseiro da casa de Deus significa que Deus estabeleceu um domínio sobre a terra. Nós vamos estudar a história do mundo, a história da terra. A história da terra como trevas sem forma alguma, havia trevas e houve uma divisão. Então Deus dividiu, uma separação entre a luz e as trevas. A luz é Cristo, a luz é a igreja de Deus, a luz é o conhecimento de Deus na terra. As trevas são a ignorância, o pecado, o mal, a morte. A luz é a vida dos homens. A luz é andar com Deus, é conhecer a Deus, obedecer a Deus. A luz é o dom do Espírito Santo, a luz é a graça salvadora. E este lugar de estabelecimento do domínio de Deus sobre a terra, Jesus chama de igreja, casa de Deus. É o lugar da habitação de Deus, da glória de Deus nesta terra. E nós somos, então, o estabelecimento de Deus na terra. Brilha Jesus em nós e estabelece o teu reino, a tua glória se manifeste nessa terra. Terra de trevas, trevas que dominam a terra. Este mundo tenebroso, como está lá em Efésios, este mundo mau, este mundo de impiedade, este mundo de iniquidade, brilha nessa terra uma luz, a luz de Cristo. E nós vamos ser chamados a pertencer a Cristo, a brilhar também sobre esta terra, a sermos a casa de Deus, lugar onde habita Deus através do Espírito Santo. Então, está sendo edificada. Paulo entrou, está chamando Tito também para entrar neste ministério de despenseiro da casa de Deus na terra. E que sejam colocados, sejam eleitos, sejam estabelecidos presbíteros, bispos, pessoas também com sabedoria, pessoas que também pudessem colaborar na administração da casa de Deus, porque essa casa precisa brilhar. Essa casa precisa refletir a glória de Deus. Estabelecer a igreja, estabelecer a casa de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor nesta terra, significa que a glória de Deus vai resplandecer sobre esta terra através da sua vida, da minha vida, através da igreja do Senhor. Jesus veio ao mundo estabelecer a igreja, estabelecer a glória de Deus, estabelecer a casa do Senhor, estabelecer a adoração, os verdadeiros adoradores sobre a terra que adoram a Deus em espírito e em verdade e têm uma vida que é
pautada pela ordem, pela decência, pela verdade, por glorificar a Deus com a sua vida. Nós precisamos expulsar as trevas deste mundo, estabelecendo a luz. Cristo é a luz deste mundo. A casa de Deus precisa refletir ao mundo esta luz, e onde brilhar a luz, não haverá lugar para as trevas. Mas Paulo está dizendo que para esta luz resplandecer, precisa haver conduta, precisa haver obra, precisa expressar, a luz precisa brilhar, a luz precisa emitir o seu poder de iluminar. E vai iluminar pela nossa expressão, pela nossa atividade, pela nossa expressividade, pelas palavras, pelos atos, pelo amor que for visto entre nós, pelos nossos relacionamentos, pela nossa conduta. Então precisa se estabelecer a casa de Deus. Precisa se estabelecer a luz de Deus. Ela precisa brilhar e brilhar mais e mais, brilhar mais sobre a terra. Onde há trevas, que saia as trevas, que haja luz. Que a palavra de Deus, haja luz, se cumpra e não haja mais lugar para trevas neste mundo. Trevas, ignorância. Trevas, pecado. Trevas, assassinatos, mortes, roubos, vingança, ira. Trevas, a presença, manifestação, o ensino do diabo. Neste lugar há trevas, da mentira, do engano, da mentira do diabo que torce a palavra de Deus que havia dito ao primeiro homem, à primeira mulher. A sua palavra tinha dado o seu mandamento e as trevas avançaram sobre eles para dizer que não era aquilo, que a luz não era boa. E os homens amaram mais as trevas e resolveram dar ouvido à palavra da mentira, do diabo, das trevas. E quando vem Jesus, ele vem para restaurar a criação, para que a luz agora, que Deus disse lá em Gênesis, haja luz, agora Deus diz em Cristo, haja luz na terra pelo conhecimento de Cristo, pela vida de Cristo, pela obra de Cristo, pela salvação de Cristo, pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo. Que haja vida. Onde há vida? Em que lugar há vida? Onde a luz de Deus brilha nessa terra? Em primeiro lugar, onde há amor. Onde há amor, onde você proclama, eu amo o meu irmão, eu amo o meu próximo, eu vou fazer o bem. O diabo pode vir com a mentira que for e falar, odeia o seu irmão, faça como Judas, traia o seu Senhor, traia o seu irmão, traia o seu grupo, traia o seu próximo. Mas onde há amor, onde Jesus havia ali pregado, semeado o amor, Pedro, João, Tiago, não deram ouvido ao diabo, porque havia a vitória, a luz maior do amor. Eu não vou fazer isso não, diabo, porque Jesus me mandou amar. Você não vai vender o seu irmão, você não vai vender o seu próximo, você não vai querer vê-lo morto para que você melhore e suba de posição? Não, diabo, aparta-te de mim, Satanás. Porque Jesus me ensinou a amar, eu irei amar como Cristo amou. Lá em 1 João, ele diz que nós nos amemos uns aos outros porque Deus é amor e este é o seu mandamento. Esse é o seu mandamento maior, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, deu ouvidos ao diabo e odiou o seu irmão Abel e o assassinou, derramou o seu sangue, matou o seu irmão para vencer a concorrência, para ocupar o seu lugar com a índole do diabo, ouvindo a palavra do diabo. Mas se você tivesse ouvido a palavra de Deus que te ensinou a amar, jamais você teria dado ouvidos aos conselhos do diabo. Se o primeiro casal tivesse dado ouvido à palavra de Deus e não à palavra do diabo,
eles teriam comido do fruto da árvore da vida, e não do fruto da árvore da morte. Mas Deus te dá um mandamento: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Deseje a Ele a mesma vida que você deseja. Você está dando ouvido a esta palavra? Esta palavra, este mandamento está em primeiro lugar na sua vida. Eu vou amar como Cristo amou, vou amar. Vamos todos cantar ao Senhor, louvar e esta mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou te dizer. O Senhor quer amar através de você. Receba essa palavra. Deixe ela entrar no seu coração e deixe a luz de Deus brilhar. Deixe a luz do céu brilhar. Deixa Deus brilhar em você. Como que você vai brilhar neste mundo? Amando, pelo amor. Você vencerá pela obediência a Deus, pelo amor a Deus, pela obra da graça, pela obra do Espírito Santo. Toda a graça, todo o poder da graça estando em você, você vai brilhar. Este mundo será um mundo de luz. Não haverá lugar para as trevas. Por onde nós passarmos, a luz de Deus, a luz do conhecimento de Deus, a luz do Evangelho de salvação, a luz da graça, da paz, da misericórdia de Deus, ela vai brilhar. A luz de uma vida de obediência a Deus, a sua palavra. Essa luz brilhará e essa luz vence as trevas. Que seja expulsa neste momento desta terra todas as trevas, todo mal, toda mentira de Satanás, todo engano do nosso adversário, do adversário da palavra de Deus, seja expulsa agora e que a sua luz, ó Deus, venha a brilhar nesta terra. Luz que brilha na vida daqueles que te amam, pois todos os que te amam brilham como o sol. Brilham como o sol ao amanhecer. Quando então as trevas são expulsas e a luz de Deus brilha. A luz de Deus brilhará nesta terra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família.